vamos fazer jus à classificação do evento. É um evento internacional, então vou falar em português. Pode ser? Embora eu tenha o hábito de falar depressa, prometo que vou me vigiar e falar despacito. A questão ambiental, na verdade, é uma expressão, nós falarmos ambiente, meio ambiente, é um tanto redundante. Ambiente é a mesma coisa que meio, que ganha, digamos assim, ênfase, se nós interpretarmos a expressão meio ambiente como nos reportando e reforçando este termo que acabou ficando consagrado no mundo todo. O que eu gostaria de trazer aqui hoje é uma experiência vivenciada no Rio Grande do Sul. Na verdade, posso lhes dizer que acompanhei desde o início do processo de organização da gestão ambiental no Brasil, como gestor público de meio ambiente. Isso nos remete lá aos anos 1980. Embora eu pareça assim criança, eu não tenho mais uma idadezinha de criança. Por incrível que pareça, estou jubilado. Então, meus amigos, isto só para dizer que, e aí depois eu enfatizo o ponto que eu quero chegar. Este tempo todo, são cerca de 35 anos de atuação, nos permitiu aprender muito, com acertos e com erros, nossos e dos outros. Não pensem os senhores que nós, no Brasil, não observamos a Argentina, o Uruguai e outros países do mundo. Agora, principalmente a Argentina e o Uruguai, em termos de Rio Grande do Sul, porque, pois, se podemos dizer que temos população fraterna, irmanada, somos nós. A nossa história comum, de acertos e de erros, de burrices políticas de parte a parte, assim como em questões ambientais, os acertos e os erros. Mas não vou só ficar falando em acerto e erro. Né? Vamos lá então. O Brasil está desobediente. Opa! Rebelde. No Brasil, hoje, nós organizamos a gestão ambiental sobre este pilar, esse tripé, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Por incrível que pareça, nasceu lá em 1981. A Constituição Nacional de 1988, esta previu em capítulo especial de meio ambiente digamos assim, um cabedal de elementos que nos levou a organizar nos estados primeiramente e depois, com a lei complementar. É lógico que esse número não significa muita coisa ou nada para vocês, mas se vocês procurarem na internet Lei Complementar 140, os senhores vão ver que aqui é um ponto de vista meu agora. Significa o coroamento de um processo, mas não a finalização de um processo.
Porque se por um lado a política nacional de meio ambiente, depois rapidamente eu vou mostrar para vocês como a nossa política municipal, nacional de meio ambiente organizou, ela cita instrumentos, composição, etc. Mas isso rapidamente. Mas eu gostaria de dizer que a lei complementar, essa lei complementar 140, ela regulamentou um artigo da Constituição que prevê União, províncias e municípios compartilhadamente fazerem a gestão ambiental. Juntos. Compartilhada e complementarmente. Palavras por palavras, textos por textos, o papel aceita tudo. Não é verdade? Quando o Brasil criou o programa Fome Zero, eu fiz um comentário. Bom, agora como programa, ninguém mais passa fome. Eu digo, bom, eu vou fazer um exercício nos mesmos termos e vou resolver todos os problemas ambientais do mundo. Pego um papel e declaro resolvidos todos os problemas ambientais do mundo. Assino e reconheço firma. E daí? Estão resolvidos? O Brasil tem, na esteira da Política Nacional de Meio Ambiente, o Brasil tem mais de 30 mil dispositivos legais para o meio ambiente. Vamos nos entender assim? Então, sim, a questão ambiental é crucial, porque a questão ambiental se identifica conosco e com todas as milhares de outras espécies. É importante? Importantíssima. Estamos tratando este mundo como, este planeta, melhor dizendo, como se ele fosse uma fonte inesgotável de tudo aquilo que nós ansiamos. Agora, criar dispositivos legais em profusão não basta. São importantes, são porque regulam, mas não se bastam em si. O importante desse item 3 é que envolveu também a menor unidade política da nação. Vocês têm aqui municípios e comunas. No Brasil nós não temos essa diferenciação. Lá, com menos de 2.000 habitantes é município também. E temos muitos bem pequenos. Pois bem, a entrada do município na gestão ambiental é fundamental. Porque ali é no município onde as coisas acontecem. Tem servidores municipais aqui? Só uma? Não tenham vergonha, eu também. Quantos servidores municipais temos aqui? Pois bem, se até um tempo atrás, no Brasil, era o Estado que tudo podia, que tudo fazia, hoje mudou. E é isso que eu quero, aliás, ontem na reunião do Conselho Provincial de Meio Ambiente, eu enfatizei isso. Leonardo estava lá e não me deixa mentir. Que é exatamente em cima de um conselho, do envolvimento municipal, que as coisas podem, de fato, acontecer. A província está longe.
A União, mais longe ainda, onde é que as coisas acontecem? É no município, é na comuna. É ali. Eu digo isso porque fui secretário municipal de meio ambiente e fui estadual também. Como secretário estadual, foi aí que eu conheci o Colombo. Estava tranquilo, porque está longe. Agora, como secretário municipal, mesma coisa que passar por uma máquina de moer carne, 24 horas por dia. Eles conhecem o secretário, sabem onde o secretário mora, tem o telefone fixo, o celular. Mas é ali que de fato as coisas acontecem. Por isso que aqui eu faço uma confissão preliminar, sou municipalista. Se alguém tem que ter força e recursos, esse ente político se chama município, se chama comuna. Por essa razão. Mas vamos adiante, senão eu fico com vocês aqui até a meia-noite. Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Aqui. Os objetivos da nossa política nacional de meio ambiente são aqueles que são objetivos da Argentina. São aqueles padrões. Então aqui não tem nada de novo. Não. Cisnama. Este é importante. Porque não adianta nós termos a distribuição de competências se não temos um fórum no qual nós vamos tratar das questões. Então, no Brasil, temos este sistema, Cisnama, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Esses órgãos participam, mas o mais importante é este aqui. Para o Conselho Nacional, para o estabelecimento das políticas ambientais do Brasil, a partir de 1986, o Conselho Nacional de Meio Ambiente teve um papel decisivo. Nos últimos anos, face à definição de que nós vivemos numa república, num sistema democrático representativo, deputados e senadores pressionaram e cortaram algumas das atribuições do Conselho, porque julgaram ser do Legislativo a competência para. Mas isso não criou nenhum problema maior. Os instrumentos, todos eles muito importantes. E aqui eu gostaria de me deter um minuto. De nada adianta nós termos dispositivos legais fantásticos se nós não conhecemos o ambiente, se nós não definimos como devem ser emitidos os efluentes, sejam gasosos, sejam líquidos, se nós aqui não avaliamos o impacto ambiental, e essa avaliação preliminar significa fazer as coisas com planejamento. E, obviamente, e aqui é o minutinho que eu quero me deter. Licenciamento ambiental. Aqui, vocês têm licenciamento ambiental, não tem? Zoneamento de atividades. Tem. Então aqui se complementa bem. Porque como é que eu vou licenciar uma atividade se eu não conheço o ambiente onde ela vai
executar, seja o que for. Porque notem bem, e aqui eu até tenho um exemplo bem grave para citar como ilustração. Nos padrões de lançamentos, nós podemos estabelecer, só para um raciocínio geral, indústria X pode emitir 1, indústria Y pode emitir 1, indústria Z pode emitir 1. Qual é a média? É 1. Agora eu pergunto, a matemática do ambiente funciona nesse raciocínio? Não. A matemática do ambiente, para a matemática do ambiente é 3. Em 2006, época em que eu era secretário de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, houve uma mortandade de peixes que recebemos até manifestações e protestos internacionais. Talvez vocês até tenham tido conhecimento. Rio dos Sinos, 100 e tantas toneladas de peixes mortos. Por quê? Bom, período sem chuva. Cerca de 1 milhão de habitantes lançando esgoto no rio, sem tratamento. Indústrias seguindo esse raciocínio, todas legais, mas lançando mais um. E coincidiu com, não sei como é que vocês chamam, a piracema. Peixes que sobem no rio para a desova foram ao encontro da morte. E nas discussões surgiu então um questionamento. Muito bem. Por que isto acontece? Conhecemos o nosso meio ambiente? As indústrias que nós licenciamos e que atendem os padrões têm participação responsável nisso ou não? Bom, gente, se nós não conhecemos a capacidade de suporte do ambiente, poderemos estar cometendo absurdos. Tanto é que nessa bacia, o licenciamento de atividades industriais passou por um pente fino, ou seja, maiores exigências. Mas, depois do episódio, aconteceu. Só que, lamentavelmente, se as condições se repetissem hoje, aliás, hoje é 9, aniversário do evento, 9 de outubro de 2006. Olha, aconteceria de novo. Por quê? Porque nós ainda não conhecemos a capacidade de suporte daquele ambiente. E aí, estendendo, meus amigos, pode ser o ambiente aquático. Até que ponto os nossos rios podem ser utilizados como diluidores da nossa porcaria? Até que ponto? Ou, não só o rio, o solo, a bacia atmosférica. Enfrentamos um problema muito grave, não é expressão. Tivemos um enfrentamento forte, quando, na gestão ambiental, negamos a instalação de uma termoelétrica na região de Porto Alegre. Foi negado. Por quê? Aí um acerto. Conhecíamos a capacidade de suporte da
bacia atmosférica, ou seja, consideradas todas as fontes emissoras, não cabia uma termoelétrica funcionando a óleo ou carvão. Não cabia. Agora, politicamente, vocês imaginam o que foi? Politicamente foi muito pesado, a ponto da gente oferecer o cargo. Bom, então tá. Tchau. Bom, vamos lá. Este, embora nem sempre se dê a importância que tem, esse instrumento, me permitam aqui, talvez seja o mania de professor. Professora? Não. Temos professores aqui. Que maravilha! Mania de professor. Não é. Educação, às vezes a gente tem que fazer com que os alunos guardem na cabeça essas coisas. Não tem que fazer isso. Educação não significa meter informações na cabeça do aluno. Não significa isso. É do termo latino educere, que significa o quê? Ajudar a liberar potencialidades. É isto. E na questão ambiental, a educação é decisiva. Tanto a formal, que é a de sala de aula, mas não adianta dizer, não, uma disciplina de educação ambiental. Não. O ambiente não funciona cartesianamente. A caixinha da água, a caixinha do ar, a caixinha do lixo, não é assim. Totalmente sistêmico. Por isso, a transversalidade. O professor de educação física pode trabalhar, o de química nem se fala, não é? Químico Colombo. História, geografia, não é só a biologia. Não formal, formal, não formal, e os meios de comunicação. Onde for possível ter os meios de comunicação como parceiros, gente, é fundamental. Hoje, eu não sei se aqui a realidade é essa, mas no Brasil, o pessoal mais vê, mais está com aquela coisa, descobriram a utilidade do dedo, né? Do que lendo. Então, buscar caminhos na internet para atingir essa população. Fundamental. Tudo que for investido em educação ambiental retorna em uma proporção muito maior. Os instrumentos que nós utilizamos devem ser os mesmos que aqui na Argentina vocês usam, são esses. E aqui, a novidade para nós foi esta, com a lei dos crimes ambientais, onde, embora até conversava ontem com o César e com o Colombo e o Leonardo, né? De que temos advogados aqui. Só você, minha prima. Descobri uma parenta aqui. Sério? Aí ela. Dilda. De Cremona também, na Itália. O que é que nós discutíamos? Só você é advogado pelo jeito, então me sinto bem mais tranquilo para não receber nenhuma cadeirada aqui, né? Tá. Apesar do nosso sistema jurídico ensejar discussões que levam anos ou décadas,
através desta lei, no Brasil, as penas variam, além de pena de prisão, de R$50 a 50 milhões de reais, dependendo da intensidade do dano. 50 a 50 milhões. A Petrobras levou, nos últimos anos, pelo menos, 2 de 50 milhões. Bem mais barato do que a porcaria que fizeram depois, né? Bom, aqui esse é o artigo que regulou, mas esse é o item importante que eu quero tratar um pouco. Competência comum da União, dos Estados e dos municípios, que teve a regulamentação nessa lei. Como é que nos organizamos no Rio Grande do Sul? Dentro desse contexto. Em 1973, surgiu o primeiro órgão ambiental. Começamos aí. Incipiente. Em 1990, foi criada uma fundação para cuidar do meio ambiente. E essa continua até hoje, por sinal, em razão do processo histórico, inclusive ela tem um peso maior que a própria secretaria. Embora esteja submetida, ela é uma vinculada da secretaria. E um instrumento muito importante é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. E aqui, diferente do Conselho Provincial de Santa Fé, aqui vocês deram um passo a mais já. Vocês dividiram o estado em 5 regiões, a província, e cada região tem sua representação. Nós ainda temos que fazer isso. O conselho ele é bastante antigo, mas ele padece de limitações por causa da representação. Não tem a representação necessária. A maior parte é de Porto Alegre. O que é que nós fizemos no Estado? Antes da União regulamentar o artigo 23, que trata da participação dos 3 entes federados, nós começamos a organizar a descentralização do Rio Grande do Sul. Criamos o Sistema Integrado de Gestão Ambiental. Mas ele seguiu alguns passos. A partir de uma comissão tripartite, eu não sei se aqui funciona assim. Em Buenos Aires se formou a CUMAR para estudiar el riachuelo por contaminación. Es tripartito, Nación, Provincia de Buenos Aires y Gobierno Capital Federal. Tripartito, el ACUMAR, que es un organismo para saneamiento del riachuelo, controla a las empresas que contaminaron. Tá. Na província de Santa Fé, isso... Não. Então fica uma sugestão. É importante porque essas comissões... Opa! Muitas gracias. Socorro. Acho que eu apertei tudo ao mesmo tempo. Bom, é bem lá na frente. Tá aí o encontro. Aqui, né? Aqui. O Conselho Estadual de Meio Ambiente, ele passou a regular a descentralização. Por que nós nos demos esse passo? Bom, utilizávamos, olha bem aqui,
Eu dizia no início que nós aprendemos com erros e com acertos. E anotem essa sugestão. Eu tinha um assessor jurídico que me dizia sempre: em meio ambiente nada se cria, tudo se copia. E quem for um pouco inteligente, dá o passo seguinte, aperfeiçoa. E é verdadeiro. Porque o que vocês tiverem de bom aqui, para nós lá falta, eu nem vou pedir licença, vou copiar. E vocês façam a mesma coisa com quem quer que seja. Então, o que nós fizemos neste âmbito? Em 1995, nessa época eu era diretor técnico do órgão ambiental, começando, o licenciamento ambiental nesse período já estava dando resultado, e o licenciamento ambiental o que é? É o instrumento por excelência de comando e controle. Você pode fazer isso desde que? No começo, nós fomos buscar as empresas que queríamos que licenciassem no cadastro da Secretaria da Fazenda. Nós nem sabíamos quem eram. Lá nos anos 80. Em 1995, nós estávamos enterrados, escondidos atrás de pilhas de processos. Por quê? Porque o sistema deu resultado. Tá, e daí? E agora? O que vamos fazer? Depois eu vou dar alguns números para vocês aí, daqui a pouquinho. O que nós vamos fazer? O instrumento comando, controle, ele é importante até o ponto em que nós temos o conhecimento e o domínio. Mas não pode ficar nisso. Tem-se que dar o passo seguinte. E o passo seguinte, ele implica não só em regramento, em criatividade. E aí, eu percebi que vocês estão fazendo uns ensaios muito bons aqui, que é a parceria público-privada. Numa atuação que eu classificaria de cumplicidade responsável. Aí funciona. Mas vamos dar um passo após o outro. Naquele período, 10 municípios. Primeiro fizemos com um município perto de Porto Alegre. Gente, aqui talvez possa vir a acontecer a mesma coisa. Mas o corpo técnico do órgão ambiental não admitia. Nós é que temos que fazer isso. A nós cabe isso. Mas por que nós? O município também é um ente público. Poder. Até síndico às vezes se locupleta com poder, síndico de um edifício, né? Naquele período, naquele ano, ampliamos para 10, 99 a 2002, cerca de 100. Em 2003, que foi criado o Sistema Integrado de Gestão Ambiental, nós ampliamos para 234. E aí, obviamente, o município não eu vou fazer e acabou. Ele tinha essas condições. Tinha que ter órgão ambiental, secretaria ou departamento, algo assim, equipe técnica. Esse era um dos problemas.
Mas aí evoluímos para consórcio. O ambiente tem fronteira. Aqui é Rosário. Qual é o município mais próximo aqui de Rosário? Escolha qualquer um dos limítrofes. Se Rosário trata mal do seu ambiente, esses municípios vizinhos estão livres do problema? Na Lei Orgânica de 1990, no Brasil, poucos municípios não colocaram no corpo da sua lei que era proibido que lixo de outro município ingressasse no seu território. E aí a gente perguntou, tá, e daí? Um aterro mal controlado ali do lado vai ser tão nefasto quanto? O ambiente não tem fronteira. Assim como o planeta não tem fronteira. É uma convenção nossa, que é meu. Como se fôssemos uma tribo do Neolítico Superior, que é meu. Essa vaca é minha. Esse cachorro fui eu que domestiquei há 12 mil anos atrás. Por incrível que pareça, nós ainda temos exatamente o DNA do Homo sapiens do Neolítico Superior. Que foi quem inventou a sedentariedade. Será que nós não seríamos mais felizes se fôssemos nômades atrás de frutos, raízes, folhas, alguns bichos, agarrando-os à unha? Pequena digressão boba. Bom, legislação ambiental pode ser a legislação do Estado adaptada ao município, taxas de licenciamento, sanções, conselho e fundo. Essas as condições básicas. E, evidentemente, todo o cabedal de organização do município. Mais uma observação. Eu comentando ontem, eu não me lembro com quem, contigo, eu acho que foi. Vocês, município com menos de 10 mil habitantes, é comuna. É isso? Nós, como falei há pouco, não. É tudo município. Só que no Brasil, com mais de 20 mil habitantes, é obrigatório ter plano diretor. Com menos de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, diretrizes urbanas. É um planejamento mais simplificado. Agora eu pergunto, não é aqui o momento de realmente organizar para que, ao cresça com segurança? Depois que inchou, bom, aí nós temos as nossas grandes metrópoles com as suas complicações. Não é, secretário? Foi, né? Isto. E aqui os outros diagnósticos, para que, evidentemente, se conhecessem para saber o que teriam que fazer para fazer a gestão ambiental. E na habilitação, apresentando toda essa documentação ao Conselho Provincial, as câmaras técnicas analisavam e depois ia para plenário. Se aprovado,
só que tinha, evidentemente, uma obrigação. Relatórios periódicos necessários. A partir de 2011 isso muda, que entra em vigor. Aqui o diferencial é o seguinte: não é mais eu quero ou eu não quero fazer gestão ambiental. A partir deste momento, com esse dispositivo legal, todos estão inclusos de uma forma compartilhada, obviamente com a União e os Estados, mas a fazerem o seu trabalho de gestão ambiental. A palavra-chave: exercício da competência comum relativamente ao meio ambiente. No Rio Grande do Sul, nós estávamos atuando assim desde 1995. De alguma maneira, nos antecipamos àquilo que viria a ser uma norma nacional. Então, de 95 para 11, dá 16 anos. Então, nós já fazíamos no Rio Grande do Sul, há 16 anos, esse trabalho. Cenário. Pelo que eu vi, Santa Fé tem 363 municípios. E Santa Fé tem 300 mil quilômetros quadrados. Isto, secretário, mais ou menos? Isto. Rio Grande do Sul tem 282 mil quilômetros quadrados. É menor que Santa Fé. Temos 497 municípios. Desses, agora, 2015, temos 480 que fazem gestão ambiental. 17 que são pequenos, com menos de 2 mil habitantes, por falta de corpo técnico, não estão fazendo. E depois tem outras formas de organização, como, por exemplo, municípios com gestão plena. O que é a gestão plena? Licenciam tudo, indistintamente, que está no âmbito do seu território. São esses 3 municípios. Com delegação de competência, convênio. Porque a Lei 140 disse o que é competência da União, o que é do Estado e o que é do município. 12 municípios concordaram em ter a delegação do Estado, da província, para fazer a gestão. E no âmbito da Mata Atlântica, que é o nosso ecossistema mais destruído, sobra 7%, e é um bioma que se estende do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, toda a faixa leste atlântica, sobra 7%, gente. Como a legislação apertou, 234 municípios, que é onde incide a Mata Atlântica, também, então, aderiram a um programa especial. 2014, licenciamento. A União emitiu 813 licenças. Entre licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Aqui funciona assim também? Não é, né? São 3 licenças.
A prévia, quando emitida, ela significa ali pode. A de instalação, quando emitida, desde que, são as condicionantes. E uma vez atendida, opera, pode operar dentro disto. Então, a União, que tem sob sua responsabilidade, na verdade, empreendimentos que se localizem em fronteiras internacionais ou interestaduais, ou que tratem de energia nuclear, ou extração de petróleo, etc., e no oceano, o Estado emitiu 8.852 e os municípios somados mais de 50 mil licenças. O que significa isso? Duas coisas. Uma, comando-controle funciona. Outra, cada licença tem uma taxa. Entra recurso. Mas vai uma observação importante. Vocês não estão organizados assim, né? Se forem evoluir na estruturação da gestão ambiental desta forma, tem que ter um cuidado especial. Porque, notem bem, temos 480 municípios que fazem a gestão. 480. Que emitiram mais de 50 mil licenças no ano passado. Porém, licenciamento ambiental é um dos instrumentos. Ele não se basta. Porque se cada município só licenciar a indústria A, o comércio B, o uso de agrotóxicos C e assim por diante, e não conversa com o seu vizinho, ele simplesmente vai estar fragmentando. Se por um lado é bom que a gestão ambiental se faça nos 3 níveis, por outro, pode ser, se há fragmentação, pode ser um risco. Se Santa Fé não está ainda atuando assim, e se for, cuidem disso. Porque nós estamos tendo que enfrentar esse problema. Fomos afoitos de alguma maneira, evoluiu bem no comando-controle, mas o passo seguinte para evitar que haja fragmentação, ele está nos deixando um pouquinho de cabelo em pé. Então, isso está nos obrigando a retomar algumas questões para evitar. É por isso que aqui mais uma forma de síntese: comando, controle, fiscalização, legislação, padrões, emissões, autos de infração, multas, etc. Planejamento, avaliação de impacto, diagnósticos, avaliação ambiental estratégica é muito importante, e zoneamentos, incentivos, fiscais, creditícios, descontos, prazos, isso vocês já fazem aqui. E eficiência. Vocês estão nesse caminho. Agora, atentemos para isto, porque não tem passe de mágica. Não tem. É construção e é processo de construção. Para sistemas imaturos, comando e controle. Por que imaturo? Porque
Porque as pessoas muitas vezes não sabiam nem que tinham que licenciar, nem sabiam. Isso nós vivemos nos anos 80 do século passado. Ah, como soa mal isso. Anos 80 do século passado. E eu que nasci na metade dele. Para sistemas em maturação, o planejamento. Lembrando que o planejamento implica em instrumentos que nos permitem conhecer o meio ambiente. Conhecer o meio ambiente em que atuamos. Para sistemas maduros, adicionam-se então os incentivos. Que estão aí. Ou seja, há uma relação de confiança e de corresponsabilidade que permite que se dê esse passo com alguma segurança. Vocês têm um ditado sapientíssimo, né? Echa la lei, echa la trampa. É só traduzir para o português que é a mesma coisa, né? Então, feita a lei, feita a trapaça. E, para sistemas maduros, eficiência. Um passo muito importante. E que aqui me permitam fazer esse depoimento. Eu gostei do que eu vi nos caminhos que Santa Fé, que Rosário está começando a desenvolver. Mas é um processo. Ele é longo e ele implica em continuidade. E até onde eu soube, vocês vão ter essa continuidade. Você já tem o próximo governador, que segue em princípio a mesma linha filosófico-ideológica. Então isso é ótimo. Porque não raro, aqui eu trago situação Brasil. O que um prefeito começa, se quem ganha a eleição seguinte não é, até pode ser do mesmo partido até, não faz, não continua. Não vou continuar o que aquele animal começou. Vou deixar a minha marca do burro. Tem que deixar a minha marca, meu carimbo. Para quê? Ninguém me avisa nada. Mas eu já estou me encaminhando para o fim. Eu vou dar um exemplo para exatamente em cima disso. Em 2007, de 2007 a 2012, acompanhei o atual governador do Rio Grande do Sul. À época ele era prefeito no município de Caxias do Sul, que é o segundo do estado, num trabalho interessante na área de saneamento ambiental, água e esgoto. Quando ele chegou, o prefeito anterior era de outro partido, mas tinha deixado um plano e projeto para tratamento de esgotos. Bom, como é que vocês dizem aqui puxa-saco? Aduladores. Os aduladores chegaram ao... Tá bom. Os aduladores chegaram. Prefeito, isso aí é daquela turma. Joga fora, vamos fazer o nosso. Um projeto que custou muito dinheiro, porque Caxias do Sul tem cerca de 600 mil habitantes e está localizada numa região de serra, onde abriram os valos só com dinamite. O subsolo é rochoso, caro, portanto. Ao que o prefeito não titubeou e disse:
Esse projeto foi feito com dinheiro da população, com o dinheiro da sociedade. Me digam, o projeto é bom ou não? Não, o projeto até que é bom. Executem. Tanto é que hoje, Caxias do Sul trata 86% do seu esgoto, e que se tivesse feito o caminho do burro, teria nada. Este é um exercício que nós temos que aperfeiçoar. Não adianta. O longo prazo não podem ser os 4 anos de um mandato. Não pode. O longo prazo para o mandato pode ser 4 anos, mas para obras, para infraestrutura, não pode. Não pode, porque senão nós vamos ficar sem ter nada o tempo todo. Mas vamos adiante. Então, a eficiência, aqui, como ciência, é utilizada quase por adesão espontânea. Por isso somente ocorre, ou quase sempre, em sistemas maduros. As empresas que estão aderindo à produção mais limpa aqui, o fazem obrigadas ou espontaneamente? Percebem? Então, estamos adentrando nesse universo. Porque, minha gente, se alguém quer aderir, se alguém quer que a sua empresa passe a ter produção mais limpa, dentro dos parâmetros que todos conhecem, se quer, é porque tem então vontade de, está consciente, quer. Como fazer? Meu Deus, é fácil buscar isso, é fácil. Com a intensidade de comunicações que nós temos disponíveis hoje, não pode dizer, não, nem sei por onde começar. Vai e pergunta para a tua entidade que você vai começar. Por isso que isto aqui é muito importante. Isso denota que o sistema está, sim, avançando. Não, obviamente que não se esquece do poder legislativo, né? Eu falei muito do conselho, nós temos que ter alguns cuidados, porque os nossos vereadores, os nossos deputados e senadores, podem não gostar muito da atuação dos conselhos. Mas vocês aqui, o Conselho de Santa Fé é consultivo, né? Os nossos conselhos, por definição de lei maior, lei federal, é consultivo, deliberativo e normativo. Então é por definição de lei maior. Por isso que temos às vezes esses conflitos. Tá? Tá certo. Mas é um processo. E se a população quer, ninguém segura. Bom, algumas experiências que deram certo, que nós vivenciamos. Aqui eu vou ser bem rapidinho. Programa de Educação Ambiental Compartilhado. Uma parceria público-privada. Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente conduzindo o processo e empresas aportando recursos para a mobilização no estado, na província do Rio Grande do Sul. Estamos começando agora a 3ª fase. Coincidentemente, em 2006, ao final da 1ª fase, Cláudio Colombo estava em Porto Alegre para um seminário sobre tecnologias limpas e participou do encerramento
da primeira fase. Estamos na terceira. Mobiliza a sociedade. Não é isso que a gente precisa? Que tenhamos eco. Planos. Esses planos, a partir dos nacionais, replicaram para os estaduais e municipais, obrigatoriamente. Município que não tem o seu plano, não obtém recursos. É condicionante. Então, obriga a esse exercício. Aí vocês podem perguntar, então todo mundo fez? Não. Houve ampliação de prazo, houve postergação e ainda se está brigando. Nem todos fizeram, mas é o caminho. Coleta seletiva, isso depende mais de políticas municipais. Temos muitos municípios que estão aderindo, nem sempre com uma dinâmica que efetivamente atenda àquilo que se idealiza, mas está sendo feito. Sistema integrado de gestão ambiental, esse talvez tenha sido, junto com a lei complementar, talvez tenha sido, secretário, a nossa experiência mais exitosa em gestão ambiental no Estado, envolvendo os municípios. Essa. Compras sustentáveis, poder público comprando produtos certificados, seja madeira, seja o que for, papel, etc. Pagamento por serviços ambientais. Estamos começando para quem preserva a cobertura florestal e para quem repõe cobertura vegetal em áreas de nascentes. Os senhores sabem que São Paulo vive o drama da seca. E se a turma não se cuidar, São Paulo pode começar a sua decadência por falta de água. Então, estamos desenvolvendo esse programa, pagamento por serviços ambientais. É reconhecer em quem preserva, protege e pagar por isso. É um preço que a sociedade vai ter que aprender a fazer. O cadastro ambiental rural, esse está sendo muito importante, uma vez que ele regulariza aquilo que estava um tanto quanto solto, ou seja, não é só no ambiente urbano, no rural também. Logística reversa está funcionando muito bem nesses dois primeiros. Recolhimento e reprocessamento de embalagens vazias de agrotóxicos. Então, o que antes acabava nos rios ou nas matas, hoje, acho que mais de 90% está sendo recolhido. E o mesmo, aqui é praticamente 100%, essas embalagens de óleos lubrificantes que iam para aterros sanitários e a partir daí todos nós sabemos qual é a consequência. Agenda 21, esta eu diria que ainda precisa, apesar de já estarmos nos primeiros 15 anos do século 21, mas ainda temos que avançar. E outra, como mobilização, conferências de meio ambiente. No Rio Grande do Sul, a nossa primeira aconteceu em 1988. Para concluir, meus caros mestres, permitam-me só dizer que nós somos a imagem e semelhança do nosso ambiente. Não adianta nós ficarmos apontando, aquela empresa faz isso, aquele problema.
Sempre que nós apontamos um dedo, tem 3 para nós. 1 para o Colombo e 3 para mim. Somos todos corresponsáveis. E desde que haja conscientização, desde que estejamos sensibilizados, conscientizados, e a partir da consciência, termos a disposição para atuar, olha, gente, são esses os 3 momentos de uma tomada de decisão. E não adianta achar que o ambiente está ruim se a gente não faz nada. E cada um no seu âmbito faz a sua parte. Se todos estivéssemos fumando nesse ambiente, como estaria esse ambiente agora? Se fosse só um que estivesse fumando, somos 7 bilhões de habitantes, nem todos fumam, mas não é isso que eu quero me reportar. Somos mais de 7 bilhões de habitantes que vivemos nesse acelerado processo de globalização, cuja sustentação se dá no binômio produção e consumo, onde os produtos nascem já com tempo pré-definido de vida. Um computador que é emitido hoje, daqui a um mês ele já tem substituto. Por incrível que pareça, eu uso o meu celular há 10 anos. O mesmo. E sabem o que acontece? Sou alvo de bullying. Sério. Mas como eu uso o celular só para falar e ele está bom, para que eu vou comprar um celular novo? Para descobrir a minha utilidade do dedo? Não precisa. Então nós somos muito ávidos pela novidade, nem que seja só pela novidade. Gente, tem limite. E aqui cabe uma observação de Stephen Hawking, físico inglês. Ele sugere que a humanidade comece a se preparar para abandonar o planeta Terra. Vocês sabem disso, é famosa essa afirmativa dele. Porque isso aqui não vai ter futuro. Bom, poderá não ter futuro para nós. Como não teve futuro há 65 milhões de anos atrás para os dinossauros. Mas quem sabe as baratas resistam e venham elas a ser, né, o próximo tipo de vida que vai se sobrepor, já que elas resistem até a energia atômica, né? Quem sabe? Se os dinossauros não tivessem sumido, os mamíferos não teriam vingado. E dentre os mamíferos, nós, que aprendemos a cozinhar os nossos alimentos, que precisou gastar menos energia para digestão e melhorou os 1.500 centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, sei lá, de cérebro que carregamos na caixa craniana. E somos o que somos hoje. Somos responsáveis, pessoalmente e coletivamente, pelo ambiente onde vivemos. Meus amigos, se eu pude ser útil, agradeço a vocês que aguentaram aqui até as 7h30 a oportunidade de ter sido útil. Obrigado.